Jazz Rural. Música ruminada em quarto estômago de vaca do brejo. Olá, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série Jazz Rural, em 4 episódios para a gente escutar a pesquisa feita pelo escritor Mário de Andrade sobre a música de São Paulo e depois ainda meter o bedelho. Nos 3 primeiros episódios dessa série, a gente ouviu um monte de gravações da música tradicional de São Paulo feitas pela Discoteca Pública Municipal, pensada pelo nosso escritor Mário de Andrade quando ele foi diretor do Departamento de Cultura entre 1935 e 1938, um cargo que hoje equivaleria ao de secretário municipal de Cultura. Essa discoteca não era um lugar tipo uma boate com estrobo, poperô, bola de espelhinho e bebida ruim, que sempre foi o que essa palavra significou para mim quando eu era jovem. A discoteca que o Mário criou era tipo uma biblioteca, só que de discos. Até hoje ela existe lá no Centro Cultural Vergueiro e você pode ir lá, sentar numa poltrona confortável e pedir para ouvir alguns dos discos do catálogo. Para essa discoteca o Mário encomendou lá da Alemanha um gravador mais ou menos portátil para que ela virasse também uma gravadora de discos. Foi importado um aparelho gravador portátil Preston Recorder, um tipo fabricado especialmente para regiões tropicais. Esta máquina de gravação destina-se a viagens de pesquisas etnográficas e será certamente um auxiliar poderoso dos trabalhos do departamento, gravando cantigas e demais músicas populares. Relatório das atividades de 1936 do Departamento de Cultura de São Paulo. Com o gravador funcionando, a discoteca precisava de dinheiro para fazer o serviço de gravação funcionar. Então, em 1937, fazia um pedido de verba pública com os seguintes argumentos. A discografia nacional, erudita e popular, é sumamente pobre. As casas gravadoras seguem naturalmente seus interesses comerciais e nada fazem no domínio da música erudita de artisticamente recomendável e no domínio da música popular de folcloristicamente sério. Nem se pode esperar que esse programa de trabalho das casas gravadoras seja melhorado enquanto o público mesmo não começar a exigir coisa melhor. É natural que não se possa confiar às casas gravadoras o destino exclusivo de nossa música registrada. Esse é um documento não assinado que está lá nos arquivos da discoteca, que quem me mostrou foi a pesquisadora Bianca Maria Binazzi. Para mim, ele soa muito interessante, porque mostra que a linha que essa discoteca estava propondo era uma tentativa de criar uma via alternativa em relação aos interesses comerciais da indústria de discos que estava surgindo. Com esse serviço de gravação, que era um selo, a discoteca registrou e lançou em disco música popular tradicional feita nos seus contextos originais, fora do estúdio. Pode começar, parceiro. E também a música de concerto contemporânea de vários compositores paulistas. Ou seja, o selo da discoteca estava aproximando 2 pontas que não tinham lugar no novo mercado musical, porque as gravadoras avaliavam que não eram comerciais. E mais, incentivando os compositores a usarem essas gravações para comporem mais música. A Oneida Alvarenga dizia no jornal que a discoteca, abre aspas, visa não só um melhor conhecimento do nosso povo através de seus costumes e tradições, como fornecer aos nossos compositores uma fonte que lhes permita, pelo estudo da nossa música popular, orientar e fixar sua arte dentro da realidade nacional. Quase 10 anos antes dessa discoteca existir, o Mário de Andrade escreveu no jornal o seguinte: Nossa música popular é um tesouro prodigioso condenado à morte.
A fonografia se impõe como remédio de salvação. Não é possível, num país como o nosso, a gente esperar qualquer providência governamental nesse sentido. Cabe mais isso, como quase tudo, à iniciativa do povo. São as nossas sociedades que podem fazer alguma coisa para salvar esse tesouro que é de grande beleza e valor étnico inestimável. Deixamos o apelo aqui. Mário de Andrade, o fonógrafo. Nossa Senhora, com lágrimas de dor. Então, quando Mário virou governo, ele tratou de atender ao próprio apelo, fonografando nossa música popular, que era para ele um tesouro prodigioso condenado à morte, em vias de desaparecimento, em particular por causa dos movimentos mundiais de industrialização e de globalização. Por isso também, o Mário de Andrade propunha, abre aspas, colher cientificamente nossos costumes, nossas tradições populares, nossos caracteres raciais. Essa deve ser a palavra de ordem dos nossos estudos etnográficos, enquanto o progresso e o internacionalismo não destroem os nossos costumes e as bases culturais da nossa gente. Quem diria que essa ideia de que progresso e internacionalismo teriam como contraparte a destruição de características nacionais viria a degenerar no ridículo globalismo de hoje, que, segundo umas filosofias lunáticas por aí, ameaçaria a identidade nacional. Entre os intelectuais que pensaram a discoteca do Departamento de Cultura, tenho a impressão de que eles estavam mais temendo os efeitos daquilo que algum tempo depois ficaria conhecido como indústria cultural, que o Mário estava vendo nascer e que chamava, entre outras coisas, de progresso invasor. Nós precisamos de moços pesquisadores que vão à casa recolher com seriedade e de maneira completa o que esse povo guarda e rapidamente esquece, desnorteado pelo progresso invasor. Mário de Andrade, a situação etnográfica no Brasil. Já tá muito bem formado, já tá muito bem formado. E olhando de hoje, parece mesmo que a presença massiva do rádio, e depois dos outros veículos dessa indústria cultural, de fato influíram na nossa estrutura subjetiva, sendo dispositivos pioneiros desse nosso tempo de massificação e estandartização do desejo, no qual todo mundo ouve a mesma coisa e parece querer ser cada vez mais igual. Na época da discoteca, o Paulo Duarte, que foi quem indicou o Mário para o posto de diretor do departamento, defendia esse serviço de gravação dizendo o seguinte: suponho não ser preciso insistir sobre a importância da colheita urgente dessas manifestações que, infelizmente, tendem a desaparecer. O serviço de registro do folclore musical brasileiro encetado pela discoteca atende assim indiretamente ao apelo lançado pelo Congresso Internacional de Artes Populares. A maioria dos cantos e melodias populares estão prestes a desaparecer. Sua conservação é de uma grande importância para a ciência e para a arte. Paulo Duarte, contra o vandalismo e o extermínio. Talvez a gente possa ter uma ideia do que esses intelectuais pensavam ser esse suposto processo de desaparecimento das culturas tradicionais, ouvindo uma gravação feita pelo departamento dessa congada em Atibaia. Eu nasci na Praça 11, dou a vida pra sambar. Já sambei lá na favela, zagueiro e mangueiro, tá. Eu nasci na Praça 11, dou a vida pra sambar. Já sambei lá na favela, zagueiro e mangueiro, tá. Ai, chora, eu quero ver chorar. Alguém nota alguma coisa esquisita aí? Por que raios esses congadeiros de Atibaia, no interior de São Paulo, estão cantando na Praça 11, Salgueiro, Mangueira, Estácio de Sá, coisas do samba do Rio de Janeiro? Ele disse que não. Eu nasci na Praça 11, dou a vida pra sambar. Já sambei lá na favela, Salgueiro e Portela, Estácio de Sá. Vou sambar lá no Sem surpresa, né?
A Congada de Atibaia estava simplesmente cantando sua versão de uma música que estava tocando no rádio, um samba de Assis Valente chamado Cansado de Sambar, gravado pelo Bando da Lua em 1936. Então, essa influência que o rádio começava a ter, estava empobrecendo ou enriquecendo o repertório da Congada? Era um acréscimo, uma diversificação do repertório, uma indicação de que o rádio estava se intrometendo e desvirtuando o repertório original? Eu não sei. Só sei que para os nossos ouvidos atuais, a gente pode dizer que sou esquisito essa coisa de tratar como desaparecentes ou condenadas à morte expressões culturais dinâmicas, mantidas e festejadas ao longo de tantas gerações. Eu nasci na Praça 11, dou a vida pra sambar. Eu nasci na Praça 11, dou a vida pra sambar. Já sambei lá na favela, zagueiro, mangueiro. Vários anos depois, o Robert Schwartz, que é crítico literário, vai teorizar sobre a existência de um desejo brasileiro presente em uma série grande e valorosa de pensadores, de, abre aspas, busca de um fundo nacional genuíno, isso é, não adulterado. Como seria a cultura popular se fosse possível preservá-la do comércio e, sobretudo, da comunicação de massa? Essa tendência, para mim, é perceptível nos intelectuais ligados ao Departamento de Cultura. Acho que eles tinham esse objetivo de preservar, entre aspas, pelo menos um pouco a cultura dessa régua equalizante do mercado. Só que fugir dessa régua não é fácil, e essa proposta de registrar essa parte da cultura em forma de disco, Salvar esse tesouro que é de grande beleza e valor étnico inestimável, pode ter camadas não pensadas pela turma do departamento. O também crítico literário José Antônio Pasta já disse que, abre aspas, a festa não tolera moldura. Isolada, administrada ou emoldurada, ela se transforma em outra coisa qualquer, festividade, comemoração, menos festa. Nesse sentido, ela marca o limite da apropriação, porque é impossível transformá-la em mercadoria sem perdê-la. Ao gravar a festa em disco, a discoteca pública estava se metendo em questões desse tipo? Bom, sobre essas e outras coisas imaginadas por esse departamento, um outro crítico literário, o Antônio Cândido, mestre desses que falamos, já disse o seguinte: nas sociedades de extrema desigualdade, o esforço dos governos esclarecidos e dos homens de boa vontade tenta remediar, na medida do possível, a falta de oportunidades culturais. Nesse rumo, a obra mais impressionante que conheço no Brasil foi a de Mário de Andrade no breve período em que chefiou o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, de 1935 a 1938. Pela primeira vez entre nós, viu-se uma organização da cultura com vista ao público mais amplo possível. Não apenas a rotinização da cultura, mas a tentativa consciente de arrancá-la dos grupos privilegiados para transformá-la em fator de humanização da maioria, através de instituições planejadas. Antônio Cândido, prefácio para Mário de Andrade por ele mesmo. Então, juntando essa turma boa aqui do Jazz Rural, eu, Ricardo Zóio no baixo, Daniel Grajev no piano, Diogo Maia no clarinete, João Fidelis na percussão, Maria Fernanda Carmo na sonorização, Bianca Maria Binazzi, Carlos Pires na pesquisa, acho que a gente tentou inventar coisas que, de algum jeito, tivesse a ver com essas propostas do Mário, tentando aprender um pouco mais com ele sobre esse jeito tão interessante de colocar a música na história, a história na música, e tentar pensar para que raio serve tudo isso. Sempre do nosso jeitão, claro. Então, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. Vocês podem sempre digitar www.jazzrural.com e ter acesso a todos os originais que a gente usou para fazer esses episódios. E agora eu vou me embora, que eu já cansei de ficar ruminando música no meu quarto estômago de vaca do brejo. Muito obrigado a todo mundo e um abraço. Essa série de podcasts é baseada na fonocaderneta Jazz Rural, que contém os textos originais de Mário de Andrade, algumas gravações do Departamento de Cultura e nossas composições contemporâneas feitas sobre elas. www.jazzrural.com
Rural. Concepção, pesquisa e roteiro de Henrique Menezes. Locução, edição e montagem de Henrique e Maria Fernanda Carmo. Esse projeto foi realizado através do 4º edital de apoio à criação artística da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.